Uma boa noite a todas e a todos. Nosso grupo vai falar sobre a atuação das psicólogas ou psicólogos em programas de atenção a mulheres em situação de violência. O nosso grupo ele é composto por Ayla Ernesto Dias, Cassiano Porto, Diene Pose Schiavo, Ivo Flandini e Zembisque Fernandes Kaniski. O enfrentamento à violência contra as mulheres é atualmente uma das grandes preocupações, das políticas públicas em âmbito internacional. Muitos avanços já vêm ocorrendo nas mais variadas áreas, para se constituir uma rede mundial que lide de forma mais abrangente, justa e eficiente com essa problemática tão atual. Falando um pouquinho do eixo ético-político, qualquer profissional deve fundamentar, a sua atuação nessa dimensão ético-política. Essa diretriz adquire um caráter especial, para os profissionais envolvidos com as políticas públicas, que a prática deve considerar as relações entre o Estado, a sociedade e a criação das referidas políticas públicas. A compreensão desse contexto é necessária para a atuação dos psicólogos nas políticas públicas, até porque a prática responsável e com qualidade dos psicólogos requer o entendimento desse compromisso ético-político para poder contribuir na promoção dos direitos do indivíduo e da coletividade. A mulher, lá nos primórdios, ela estava limitada ao espaço do lar, com os papéis bem determinados, sendo esposa, mãe e dona de casa apenas. Elas sempre eram vítimas de processos ancestrais de exclusão social, discriminação e violência dentro de suas próprias casas. É importante também ressaltar que a violência é um componente que fazia parte da história e faz, ainda, parte da história de muitas mulheres, ocorrendo desde a infância por parte dos familiares mesmo, especialmente do sexo masculino. E posteriormente era feita também pelo companheiro da mulher. O patriarcado é um conceito utilizado por algumas vertentes do movimento feminista para se referir a um sistema de dominação e exploração das mulheres modelado por uma ideologia machista que foi constituída histórica e socialmente. Ela condiciona o homem a dominar e a mulher a se submeter a isso, E a violência contra a mulher é uma infração dos direitos fundamentais, como todo mundo já sabe, do ser humano, além de ser uma transgressão aos tratados internacionais. Isso exige a atenção do profissional de psicologia, principalmente nas políticas públicas de atendimento. E o combate à violência contra a mulher tem sido uma preocupação fundamental nos movimentos sociais em vários países, destacando as lutas feministas em meados da década de 70. Já no Brasil, após alguns assassinatos que tiveram maior visibilidade, o movimento de mulheres contra a violência doméstica e sexual procurou derrubar a tese que era enraizada na cultura nacional, que justificava, infelizmente, a violência como legítima defesa de honra do homem. Os anos de 1970 também são marcados pela criação de diversas iniciativas a favor dos direitos das mulheres. Lá no âmbito internacional, o marco inicial foi estabelecido com a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. E outro marco importante também foi a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. A visão dualista, que ao longo da história de diversas ciências definiu homens e mulheres como seres radicalmente opostos, vem sendo criticada nas últimas décadas por teorias que apresentam uma perspectiva mais integral da sexualidade dos seres humanos, A ideia da mulher vítima de violência foi substituída pela de mulher em situação de violência.
Essa transformação deve-se às lutas travadas ao longo dos anos pelo movimento de mulheres e por estudiosos. A explicitação de que a situação de violência pode ser rompida não implica necessariamente condições de subalternidade, presente no conceito de vítima, e ainda sugere possibilidades de saída e resolução do conflito. O rompimento do ciclo da violência também induz a necessidade de ressignificação dos processos de humilhação perpetuados. Para muitas mulheres, os mitos que envolvem a família, o casamento e a maternidade serão ameaçados caso a separação do agente de agressão, no caso o companheiro, ocorra. Então, portanto, o profissional da psicologia exerce um papel muito importante na rede de serviços de atenção à mulher em situação de violência, seja para identificar os sinais que uma mulher está em situação de violência ou para avaliar as possibilidades de que a violência possa vir a ocorrer. O psicólogo deve sempre intervir no sentido de auxiliar a mulher a desenvolver condições para evitar ou superar a situação de violência, a partir do momento que favorece o seu processo de tomada de consciência. Esse trabalho do psicólogo nesse serviço também é oferecer informações sobre a rede de atendimento para construir juntamente com a mulher um plano de enfrentamento à violência, além de potencializar a crítica social sobre o papel da mulher na sociedade e sobre as formas de que essa sociedade cria para enfrentar a violência. Dentro do trabalho também está a função de fortalecer a subjetividade para entender, criticar e enfrentar a sociedade, assim como apresentar a essa mulher os dispositivos institucionais, egóicos e comunicacionais que permitem a produção de mudança, de transformação da sua vida e da sociedade, retratando os aspectos políticos do fazer desse psicólogo. O fortalecimento de políticas públicas intersetoriais, a implementação das redes de assistência multiprofissionais, o conhecimento profundo dos fenômenos da violência pelos diversos profissionais atuantes, os serviços multiprofissionais e, na perspectiva psicológica, um amplo e profundo conhecimento das conjecturas e do tecido social em que se prolifera a violência, além de um conjunto de habilidades técnicas e ética que teçam confidencialidade, acolhimento, escuta e reflexão na ação e práticas são condições básicas para o enfrentamento da violência de gênero. Portanto, se faz necessário que o psicólogo amplie sua carga de conhecimento sobre toda a legislação, assim como sobre a rede de atendimento em saúde para possíveis encaminhamentos. A psicóloga ou o psicólogo e a rede. O trabalho de atendimento à mulher em situação de violência pressupõe necessariamente o fortalecimento de rede de serviços, que, tomando como base o território, possam articular saberes, práticas e políticas, pensando e viabilizando estratégias ampliadas de garantia de acesso, equidade e integridade. Fazem-se necessários ainda investimentos constantes na sensibilização e na qualificação dos profissionais envolvidos na rede para que as mulheres sejam acolhidas e assistidas de forma humanizada e com garantia de direitos. A formação continuada é um dos caminhos nesse sentido. Devem-se acrescentar avaliações periódicas dos serviços e das competências já estruturadas com o objetivo de superar eventuais entraves e ampliar o serviço de atendimento. Todas as possibilidades de atuação devem se orientar pelo fortalecimento do protagonismo das mulheres e pelo entendimento multidimensional da violência, como produto das relações desiguais legitimadas e produzidas nas diferentes sociedades. A psicóloga ou o psicólogo deve estabelecer reflexões com as mulheres em situação de violência sobre a importância da organização coletiva e política na busca pela garantia de direitos, e que tem sido a principal estratégia de avanço na superação desse cenário,
a exemplo do que aconteceu na Lei Maria da Penha e outros dispositivos. Para o profissional, é fundamental não apenas conhecer a rede de atendimento à mulher em situação de violência na perspectiva do seu mapeamento, mas também de suas fragilidades e as possibilidades de resolutividade. O fenômeno da violência repercute em toda a equipe multiprofissional, podendo produzir sofrimento psíquico. Por esse motivo, é pertinente que haja supervisão técnica para a equipe e reconhecimento do profissional da importância de reflexões acerca de questões subjetivas que têm a violência como pano de fundo. A psicóloga ou o psicólogo, em seu trabalho, deverão ter clareza acerca das referências teóricas, técnicas e metodológicas, as quais, para nortear sua atuação profissional, devem ser cientificamente válidas. Essa premissa ética é fundamental para que se alcance qualidade nos serviços prestados. O Ministério da Saúde, a partir do documento Matriz Pedagógica para a Formação de Redes, define redes como conjuntos articulados dentro da sociedade que servem como portas de entrada, acompanhamento e auxílio na reinserção das vítimas de violência ao cotidiano. A pesquisa sobre as práticas em programas de atenção às mulheres em situação de violência apontou que profissionais que atuam na rede estão presentes em diversos tipos de serviço. Isso é um indicador de que há múltiplas possibilidades de ação nesse campo e de que diversas instituições estão envolvidas na implementação das políticas públicas voltadas à mulher. Trabalho, alguns desafios na gestão do trabalho na rede de atendimento à mulher em situação de violência colocam todos os profissionais envolvidos diante de um compromisso ético, político e social. Ou seja, a distância entre os parâmetros legais estabelecidos e sua aplicabilidade na realidade é apenas um dos entraves que dificultam o desenvolvimento da rede, que enfrenta desde problemas de infraestrutura física até a falta de profissionais qualificados e em um número suficiente para atender a demanda do serviço. Então, a materialização das políticas públicas não depende apenas da promulgação de lei e decretos, mas de mudanças no modo de pensar e agir dos profissionais inseridos naquela rede. Sendo assim, diante da complexibilidade do fenômeno e da violência na contemporaneidade, também devem ser promovidas sistematicamente capacitações para que os profissionais envolvidos possam saber lidar com a questão da violência contra a mulher ou de qualquer pessoa que esteja envolvido, especialmente sobre o enfoque de gênero. Então, é preciso considerar alguns riscos aos quais os profissionais estão expostos, por estarem em contato com pessoas envolvidas em situação de violência. Assim, esses profissionais, essas estratégias podem se constituir como formas importantes de reduzir o risco, sendo necessário também elaborar sistemas para a supervisão técnica da equipe envolvida e toda a assistência. O profissional que lida com pessoas de situação em violência, ele experimenta sentimentos e emoções que precisam ser reconhecidos e trabalhar em prol da qualidade das mulheres em atendimento. Então, sugere-se que quando a realizar a supervisão de maneira conjunta entre esses profissionais para favorecer a compreensão que os casos provocam nesses mesmos profissionais, a fim de ampliar o entendimento sobre as situações que envolvem os usuários, bom como das forças institucionais que estão presentes nos nossos serviços. Profissionais que atuam na rede estão locados em diversos tipos de serviços. Isso é um indicador de que há múltiplas possibilidades de ação em campo. Existe uma necessidade de organizar o fluxo de atendimento às mulheres em situação de violência dentro de cada instituição. Sendo assim, é fundamental que existam serviços para a rede como um todo. Compreender alguns conceitos é de grande valia, como, por exemplo, o atendimento, o acolhimento, a avaliação psicológica, a triagem, o encaminhamento, as entrevistas psicológicas iniciais e estudos de caso para aprofundar o conhecimento e desconstruir o medo e a insegurança a respeito de todo o processo.
É importante frisar que o trabalho na rede de atenção à mulher também deve ser voltado à equipe, ao fortalecimento do trabalho, ao papel de escuta. O atendimento na crise não é suficiente. O papel do psicólogo é de promover reflexões e processos de conscientização das mulheres para que elas possam fazer novas escolhas e reconstruir suas vidas. Compreender a conjuntura na qual a violência ocorre e o significado que assume também é uma diretriz fundamental para a atuação do psicólogo no atendimento à mulher em situação de violência. Entender essas características da população atendida, suas especificidades, bem como entender e promover ações voltadas à comunidade para a disseminação de informações sobre o tema e dispositivos disponíveis na rede, por meio de oficinas, palestras, debates, mobilizações com materiais informativos, são de grande valia. Como campo de ciência e profissão, a psicologia pode ajudar de forma significativa na desconstrução de desigualdades sociais e de gênero, evitando interpretações unilaterais e simplistas. Isso revela o quanto é preciso superar as noções de gêneros dualistas e fixas que muitas vezes penetram dentro da rede, especificamente no âmbito da atuação jurídica. O profissional de psicologia exerce um papel muito importante na rede de serviços de atenção à mulher, seja para identificar os sinais de uma mulher que está sofrendo agressão ou para avaliar as possibilidades para que isso possa ocorrer. O objetivo sempre será intervir no sentido de fortalecer a mulher para evitar e superar a violência. A vocês o nosso muito obrigado. O nosso trabalho fica por aqui. Uma boa noite.